Mas eu acho que esse tema, e inclusive ele destaca na frase enfática, o debate público sobre a prole mental somática, é o que a gente está fazendo aqui. Eu acho que é um pouco provocativo esse tema, né? Porque uma das formas pejorativas que muitas vezes as pessoas, né, de fora nos criticam é nesse sentido, vocês são seguidores do Valdo Vieira. Então ele propôs esse conceito de prole mental somática, ao meu ver, exatamente para a gente discutir com profundidade essa questão. Será que é tão pejorativo? Ou isso aí é uma coisa positiva? E será que realmente nós somos seguidores dele? Ou somos seguidores de algo superior, né, da Conscienciologia como algo já antigo, extrafísico e tal? Então eu acho que há uma provocação aí. Essa crítica, queria voltar à questão da crítica, né, que às vezes a gente vê na internet, que o pessoal, inclusive, às vezes até mini dissidentes que depois falam isso e tal. Porque se você for olhar na SOCIM, isso aí é super comum. Na ciência convencional também. Tipo assim, só nós que não podemos ter um líder intelectual, alguém que... Porque se for ver, por exemplo, na psicologia, tem lá os, entre aspas, seguidores do Freud, do fulano, do Beltrano. Aí pode, aí está tudo certo, é saudável, você pode usar como citação no seu material. Aí pode, aí está tudo legal. Agora, se a gente chega aqui e usa como argumento, cita o professor Valdo, usa como argumento alguma coisa que ele falou, não pode, porque nós somos seguidores, porque aqui é religião, não sei o quê. Então, é uma incoerência, e aí a gente vê que não tem racionalidade nisso. E tem um diferencial do professor Valdo, que ele batia nessa tecla do princípio da descrença. Exatamente. E muitas às vezes que aquele que está criticando a gente segue lá, não tinha isso. Não tem. Então, e aí? E aí isso a pessoa também não considera? Às vezes a pessoa ela se torna mini dissidente, e uma das razões que ela usa para justificar a mini dissidência dela é que aqui não tinha espaço para ela colocar os pensamentos dela, as ideias dela. As pessoas não aceitavam e tal. Aí ela se torna mini dissidente e não trabalha com as ideias dela. Ela fica ali fixada ali em ficar criticando, porque lá eles fazem isso de errado, porque eles são isso, porque eles são aquilo. E a razão que fez ele tornar mini dissidente, cadê? Então por que agora ele está totalmente livre, a pessoa está totalmente livre para falar, propor, discutir as ideias que ela quer e supostamente não encontrou espaço aqui, e ela não faz isso. Para criar a própria prole, Para criar a própria prole, seguir o próprio caminho, criar a sua própria conscienciologia. E a pessoa não faz isso. Ela fica ali criticando. Então isso é um indicador de que não foi, que tem alguma coisa errada ali, né, na justificativa dela. Aí ali na fatologia, quando diz assim, o encorajamento das pessoas a chegar às próprias conclusões por meio do desenvolvimento das faculdades racionais, isso aqui é totalmente homeostático. Agora, o conteúdo das conclusões das pessoas, exatamente. Aí varia, né? Varia ao infinito, né? Do homeostático ao patológico. Agora, com o livro também acontece isso, né? Você escreve um livro sobre um tema homeostático, sei lá, sobre assistência. E aí algumas pessoas, né? Mas isso acho que é natural, é compreensível, a gente compreende. Acho que porque tu escreveu sobre aquele tema homeostático, você já é 100% naquilo ali. E aí aí o que acontece às vezes? Às vezes as pessoas usam, por isso que eu digo, o livro, a GESCOM, ela traz tanto coisas boas quanto ela às vezes é usada aquela tua obra para te diminuir, para te criticar ou para te assediar. Então às vezes você faz alguma coisa lá, que nem aconteceu recentemente, eu tive um pequeno desentendimento com uma pessoa, mas algo bem superficial, e aí a pessoa falou assim para mim, para quem escreve sobre esse tema, né, sei que você escreveu sobre o livro tal, e quando a gente fala às vezes sobre isso de avançar, de lançar novas ideias, de aperfeiçoar a conscienciologia, que às vezes as pessoas podem confundir, pelo menos é a maneira que eu penso. A gente, em termos de avanço da ciência conscienciologia, a gente não vai trocar uma letra do que o professor Valdo falou. Do que ele escreveu. É isso que às vezes as pessoas se confundem. As pessoas acham que evoluir a ciência conscienciológica é desconstruir o que o professor Valdo fez. E não é isso. Não é isso. O que o professor Valdo escreveu, publicou, vai ficar lá, é a obra dele, ninguém vai mudar uma vírgula do que ele falou. A questão é
a gente fazer a nossa prole, fazer o nosso desenvolvimento intelectual, trazer novas visões, trazer novas concepções, novas experiências, validar novas concepções a partir das recins, da teática, enfim. Mas aquilo que o professor Valdo fez, ninguém vai mexer. Novas interpretações, novas análises, ok. Agora, a obra do professor Valdo, ela é intocável. Assim é em qualquer... Vamos pegar o exemplo do... A sua obra é intocável. Vamos pegar o exemplo do Freud, que a gente estava falando. Entendeu? Mas a partir dali você pode criar outras coisas. Sim, vamos pegar o exemplo que a gente falou do Freud. A obra do Freud está lá, intocável. Agora, o que a psicanálise caminhou depois disso, com outros autores, outras visões e tal, é outra história. É legal. Que às vezes, algo, ele pode, por exemplo, eu lanço uma ideia, alguma coisa assim. E de repente, essa ideia, ela não tem, ela não é prioritária, ela não tem uma utilidade, uma aplicação, vamos supor, para as pessoas que estão aqui. Isso não significa que a minha ideia, a minha proposição seja inválida. Então, essa questão do zeitgeist, da mesologia, do momento evolutivo, conta muito. Isso pode ser uma armadilha, às vezes. Então, às vezes a pessoa lança uma ideia, alguma coisa, que aquilo não dá ressonância. Ah, então aquilo ali não serve, não tem... E não necessariamente. Às vezes aquilo, num determinado outro momento evolutivo, aquilo ali vai aflorar, vai ter uma utilidade maior e pode ser embasado como ciência. Assim, eu vou dar só um exemplo. Não, foi o exemplo que a Sandra já falou. Eu vou dar um outro exemplo também, que, por exemplo, assim, ó, quer ver uma coisa? Ó? A meditação. Meditação é antigo, lá do orientalismo. Totalmente associado, assim, é uma coisa empírica, até ligada a religiões. E tu vê, hoje, mais recentemente, a psicologia está fazendo pesquisas, instituições de pesquisa na área da psicologia, fizeram diversas pesquisas e comprovaram a utilidade, o valor daquilo ali. E aí, né, a atenção plena e tal, está sendo usado como método de terapia. Agora, eu fico pensando assim, o quanto a meditação ao longo do tempo não foi menosprezada, invalidada, deixada de lado, por não é ciência, não foi refutada, enfim, não foi proposta de maneira metodologicamente como ciência. Então isso é uma coisa que, por isso que a Conscienciologia, ela é muito do discernimento individual da consciência. Então, até eu costumo dizer assim, ó, se a pessoa está esperando a comprovação dos efeitos do estado vibracional, para ela daí sim se dedicar, aplicar, investir e ter as experiências dela com o estado vibracional, ela está perdendo tempo, ela está perdendo oportunidade evolutiva. Então, esse é um aspecto que a gente não pode esquecer ou perder de vista. Uma das essências da Conscienciologia, do paradigma consciencial, que é essa questão da autoexperimentação, da autocientificidade. Tem até o livro da Adriana, que fala um pouco sobre essa parte da autotecnicidade. Isso é um diferencial da Conscienciologia. É legal que essa parte da cientificidade que a gente está estudando, debatendo, se desenvolvendo, né? Um aspecto que eu acho que é importante a gente observar nessas questões aí da proposição, das verpons, aqui dos voluntários, é a despersonalização. Porque isso também influencia no impacto da verpom. Então, a Rosa propôs. É a Rosa, trabalha muito tempo na Enciclosapiens e tal, então deve ser uma coisa boa, deve funcionar, a verpom dela deve ser correta. Não, mas daí o Júlio lá, o Zé das Couves, propôs, não, quem é aquele cara? Eu nunca vi na vida, não faz nada. Né? Então isso é uma coisa que é do nosso amadurecimento, da nossa cientificidade enquanto comunidade, é ver as ideias mais das pessoas sem esses apriorismos, essas personalizações. E o segundo ponto, já sem me estender, né, porque eu sei que o pessoal tudo quer falar, eu acho assim que a gente tem batido muito nessa tecla da escrita, do livro, dos verbetes, da GESCOM, enciclopédia e tal, e eu acho que às vezes a gente, na nossa cultura, está enfraquecendo um pouco a cultura da leitura e do estudo do que o colega está fazendo. Essa questão do intercâmbio, isso é íncito à ciência. Isso é íncito à ciência.